Redação Novo Tempo de volta e agora chegou um momento muito especial de eu mandar aqui os meus abraços. Hoje eu vou mandar em especial para a cidade de Bom Jardim de Goiás, mas existem 4 pessoas lá que são muito importantes e que sempre estão ligados aqui no Redação. É o Eustáquio e a Alzira e também a sua nora, a Marta, e o seu filho César. Um grande abraço com muito carinho para vocês. E como prometido, eu vou mandar aqui um abraço também para algumas meninas bem especiais, as meninas do quarto 130 do NASP Campus Engenheiro Coelho. Um grande abraço para vocês. Bom, e nesse bloco, o chefe de cozinha Jamie Oliver, famoso por apresentar programas de culinária no Reino Unido, resolveu mobilizar as pessoas na internet em uma campanha contra o açúcar. Isso porque ele abriu uma petição ao parlamento britânico que sugeria a cobrança de 7 centavos de libra, o equivalente a 40 centavos de real para cada lata de bebida com açúcar vendida no Reino Unido. Segundo a proposta, essa taxa poderia arrecadar cerca de 1 bilhão de libras ao ano, o que deveria ser investido em programas de prevenção à obesidade infantil e educação sobre, então, os males do consumo do açúcar. E por causar essa petição, atingiu 100 mil assinaturas em apenas 2 dias. Foi rejeitada pelo parlamento britânico, que respondeu que deve anunciar até o final do ano um pacote de combate à obesidade infantil, mas que não envolve a cobrança de novos impostos. E aí, gente, que tal cobrar impostos sobre açúcar? Vocês acham que resolveria um problema? Assim a gente evitaria comprar açúcar ou então bebidas com açúcar e assim não ter problemas de saúde? O que você acha, Wagner? Você que especial que sempre fala... Eu estava esperando isso dali do leite, eu não estava esperando de você. Não, mas você que sempre é o nosso consultor aqui sobre saúde e como dizem os especialistas nessa área, o grande mal da sociedade é o açúcar e também o sal, né? No caso, hoje a gente vai falar especificamente do açúcar. Hoje é o açúcar. E dizem, tem um palestrante que fala que o açúcar, ele causa até o divórcio. Por quê? Ah, e aí ele tem toda uma explicação. Eu não sei, você tem que assistir a palestra agora. Assista a palestra. Agora você já não, é uma explicação complexa, entendeu? Entendi. Mas faz sentido o que ele disse. Posso imaginar, que é bem complexo. Depois pode açúcar, assistir aí no... divórcio. Tem uma ligação muito próxima. Tem várias implicações aqui, né? Por exemplo, algumas pessoas contra a petição do Jamie Oliver, elas dizem que o grande prejuízo disso é que a gente conseguiria, as pessoas de baixa renda, elas não conseguiriam ter acesso ao açúcar e, ao mesmo tempo, elas não conseguem ter acesso a comidas que são um pouco mais saudáveis porque são mais caras. Então, a gente diminuiria aí a possibilidade, o cardápio de pessoas com menos poder aquisitivo. Essa seria uma questão. E a diferença é grande, né? Em valores. Do que tem açúcar e do que não tem? Não, gigante. Do açúcar branco para o açúcar demerara ou outros orgânicos. Mas todos eles são açúcares, tem um termo certo para isso, mas é como se ele fosse, não é aglutinado, é como o açúcar extraído de alguma outra fonte, ele não é um açúcar misturado com fibras. Porque a concentração é muito alta. É essa a palavra. Todos eles são açúcares concentrados, independentemente do tipo. Então, açúcar mascavo, demerara ou cristal refinado, tudo é açúcar concentrado. E de várias formas eles não fazem bem para o organismo. É interessante isso. Faz algumas semanas, né, eu conversei com o Wagner de um documentário que eu vi. Tem no Netflix, para quem quiser ver, viu? Agora conta o documentário. O nome dele chama... O nome do documentário no Netflix está em inglês. A tradução acho que seria Alimentados ou Bem Alimentados. Chama Fed Up, F-E-D Up. Não tem tradução lá, mas ele tem dublado e legendado no Netflix. E ele fala exatamente um documentário que mostra como a indústria de alimentos processados, e principalmente com muito açúcar, muita gordura, etc., tem causado mortes e problemas na saúde de pessoas, principalmente de crianças, e o foco deles é nos Estados Unidos, mas isso em todo o mundo. E é um negócio interessante, porque eles falam, e é um negócio que me chamou muito a atenção, eu estou lendo alguns livros, e uma coisa interessante que fala nesse documentário é que o açúcar refinado, ou independentemente de qual tipo de açúcar seja, mas principalmente o refinado, ele tem o efeito no nosso cérebro semelhante ao efeito da cocaína. Então, ele estimula as mesmas áreas do nosso cérebro que a cocaína, com a diferença que ele entra na nossa corrente sanguínea muito mais rápido do que a cocaína. Ou seja, o açúcar, ele é viciante. O açúcar não é alimento. O açúcar, de acordo com vários cientistas e pesquisadores, é uma droga.
Porque você não precisa desse tipo de açúcar concentrado para viver. Você precisa de açúcar, mas você encontra esse açúcar nas frutas, e acho principalmente nas frutas, mas ele vem com fibras. Enfim, esse documentário é bem legal e se você procurar situações sobre os males do açúcar, é um negócio interessante. E eu posso dizer uma coisa para vocês que é muito legal. Eu já conversei com o Wagner alguns dias. Faz mais ou menos uns 30 dias que eu não estou consumindo açúcar. É porque ele precisava emagrecer. Não estou querendo emagrecer. Não estou querendo emagrecer. Gente, não tem mais mas eu não estou consumindo açúcar assim, né? Açúcar concentrado. Então, bolo que vai com açúcar, ou seja lá o que for, o açúcar que eu estou consumindo é em fruta. E para mim não é um problema. Porque eu nunca fui um cara de gostar muito de açúcar, eu nunca fui muito formiga, assim. Só que o que acontece? Nos últimos 2 dias, eu senti um negócio muito louco. É tipo assim, eu senti uma crise de abstinência. Do tipo assim, sabe a pessoa que fuma ou a pessoa que bebe e de repente ela sente o cheirinho do cigarro e fica assim, pai, eu preciso sair daqui que eu não tô aguentando. Aconteceu isso comigo por 2 dias seguidos nos últimos 30 dias. E eu não sou um cara viciado em... Você viu o quê? Um chocolate? Eu vi chocolate, eu comecei a salivar. Deu um desespero, do tipo assim, eu queria avançar em cima daquele chocolate e jogar ele inteiro dentro da minha boca. Que provavelmente era de outra pessoa, né? Não, é que estava numa gaveta ali. Então assim, eu senti isso na minha pele, assim. Eu não sou um cara viciado em chocolate, mas ou açúcar, né? Mas eu senti na minha própria pele esse efeito do tipo, cara, um alimento, que nesse caso nem é um alimento, mas uma substância que faz com que você fique dependente dela, ao ponto de você sentir uma crise de abstinência, devia ser algo para a gente pensar. E é isso que o Jamie Oliver está tentando fazer e muitos cientistas e nutricionistas no Brasil inteiro e no mundo têm tentado fazer. Tem um estudo da Universidade da Califórnia que diz isso, eu esqueci o sobrenome do cientista, mas você pode procurar, é Robert, o primeiro nome dele, que disse isso faz uns anos já, ele coordenou esse estudo que mostrou que os efeitos do açúcar semelhantes à cocaína e ele chegou a dizer que deveria ser proibido o consumo para menores de 21 anos por conta dos efeitos do açúcar. Pois é, agora... Tá vendo, gente? Vocês ficaram sorrindo quando eu disse que o açúcar pode ocasionar o divórcio, segundo o palestrante que eu comentei, né? Pode causar a morte nesse caso. Mas você ia falar outra coisa, Hélio? Eu ia. Pode falar. Pode falar. O que eu ia falar é que o problema é que a gente, de maneira geral, é ensinado desde pequeno a consumir o açúcar. Na chuquinha, né? Na chuquinha. A mãe faz lá um chazinho e adoça com açúcar. Chuquinha é chupetinha? Não, é uma madeira pequenininha. Uma madeirinha pequena, assim. Achava que colocava na chupeta da criança. Eu também fiquei tentando lembrar o que era esse material aí. Chuquinha, uma mínima madeirinha para os bebezinhos. Fazem isso. E como é que você, depois de uma vida inteira consumindo açúcar, e assim, o problema é que a gente não sabe que está consumindo o açúcar. Porque o açúcar está no bolo, o açúcar está na bolacha, o açúcar está naquilo que você come. O açúcar está no milho enlatado. Exatamente, você não sabe que você está... Então, você não tem essa noção de que, olha, estou consumindo o açúcar. É diferente, tem crianças que eu já vi isso acontecendo muitas vezes, que são tão viciadas no açúcar que comem o açúcar mesmo, abre a lata de açúcar, pega a colherada e põe na boca. Isso aí você fala, nossa, que absurdo, mas e o que você come? Tem mais açúcar do que essa colherada que a criança coloca, entendeu? Só que é difícil, como é que você vai se reprogramar para isso depois de uma educação que veio desde sempre e, sei lá, os seus pais também foram educados assim, foram criados assim, é uma coisa que vem de sempre. E aí, quando você vê um caso como esse desse Jamie Oliver, que eu nem conhecia até então, você fica chocado com o cara e fala, nossa, que fanático, que radical. Você vê a pesquisa dos cientistas que dizem que é como se fosse a cocaína e você fala, que absurdo, que exagero, mas porque a gente não para pensar nos efeitos que isso vai ter. E o grande lance dizer uma coisinha? Num momento do passado, esse raciocínio de, nossa, que radical, isso aí, a gente até precisa disso no nosso organismo, esse tipo de açúcar e tal, era o mesmo argumento que décadas atrás era usado em relação ao fumo, de que fumar fazia bem para a sua saúde, de que o fumo não causava câncer, não causava problemas. E hoje a gente começa a ver um movimento, por meio de pessoas assim, em relação ao açúcar, como era no passado. Deixa eu aproveitar Só que aí tem um outro problema, e o Wagner vai poder dizer isso também, porque aí a pessoa fala, então vou parar com açúcar, e aí começa a usar um adoçante. Pois é, muito pior, que né? Não porque resolve, aquilo, pior. Nosso organismo ainda nem reconhece aquela química. E aproveitando esse gancho do leite aí falando sobre o cigarro, estudos confirmaram que aumento de impostos, aumento no preço do produto aí derivado de tabaco, inibiu o consumo
em grande porcentagem aí. Se vocês acham, a minha pergunta é, vocês acham que se isso fosse trazido para o caso do açúcar, também aconteceria o mesmo? O que ele diz é porque, assim, como depois vai ter um gasto muito grande na área de saúde para conseguir cuidar dessas pessoas que acabaram com a vida por causa do açúcar, então não é justo que o leite que está há não sei quanto tempo sem consumir açúcar pague por esse problema depois no futuro. Então, cobrando de quem usa açúcar, esse dinheiro vai sendo investido diretamente ali na saúde. Inclusive em campanhas, né? Não aqui, lá é a proposta dele. A proposta principalmente é no Reino Unido, porque na Inglaterra o sistema de saúde pública é muito bom e abrange todas as pessoas, né? É diferente aqui do Brasil, onde a gente vê com bastante receio a nossa saúde. Mas olha, mas será que a ideia dos impostos? Eu gosto da ideia do imposto. Quando eu li a pauta, eu gostei. Sabe por quê? Eu vi essa história de levar essa verba justamente para a área da saúde. Só que eu fiquei pensando em outras possibilidades. Se a gente tem a consciência do grande prejuízo que o açúcar traz, por exemplo, e a gente vê a dificuldade que é conseguir comprar alimentos que não contêm açúcar justamente pelo valor elevadíssimo que ele tem, se você conseguisse pegar essa verba e transportar para otimizar, para possibilitar a venda mais facilitada desses produtos mais saudáveis, seria fantástico. Exatamente. Diminui os impostos de alimentos saudáveis e aumenta os impostos de alimentos não saudáveis. Ou seja, dessa maneira você vai fazer com que alimentos saudáveis custem muito menos do que alimentos porcaria. O problema é que a indústria que faz alimento porcaria, inclusive com açúcar, é muito maior. E como o açúcar é viciante, ela garante que você vai ser um fiel consumidor dela por muito tempo. Então é uma briga muito grande, não só na Inglaterra, não só no Brasil, no planeta inteiro. O açúcar movimenta economias há anos, há séculos. Move o mundo. Você veio pra frente assim porque você quer acabar o programa? Exatamente, para demonstrar numa linguagem corporal para vocês. Porque eu queria falar mais uma coisa, então não vou falar. Ah, que pena, né, Wagner? Não vai dar, você não deixou falar aquela vez. Olha, com esse pensamento a gente encerra, viu, Leite? Quando você se candidatar, o voto da gente aqui é para você, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui, André Leite. Muito obrigada, Hélio Moura. A você também, viu, Wagner? E a você, principalmente de casa, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem para mais um Redação Novo Tempo. Abraço e até lá.